você consome bebida alcoólica e com que frequência? De vez em quando, assim, não é frequente, é só nos finais de semana ou quando saio. Então, eu bebo casualmente, quase não bebo. Mas eu gosto mais de beber em casa mesmo, sozinho, um vinho, alguma coisa assim. Sim, e de vez em quando, assim. Uma vez, 2 vezes ao mês. Consumo, eu não tenho uma frequência padronizada, mas é muito pouco. Mas quando eu vou pra alguma festa, eu saio com amigos. Não consumo bebida alcoólica. Sim, eu consumo bebida alcoólica, geralmente no final de semana, mas também não é todo final de semana que eu bebo. Eu colocaria aí, sei lá, a cada 15 dias, mais ou menos. E qual tipo de bebida que você consome? Todos menos a cerveja. É mais destilado. Vodka, Skol Beats. Eu bebo cerveja de 3 a 4 vezes por semana e recorrentemente eu tomo doses de destilado. Atualmente eu tô preferindo beber destilado, mas bebo cerveja também, de tudo. Mas eu tô dando preferência pra bebidas mais quentes mesmo. E você se considera alcoólatra? Não. Não. Não me considero alcoólatra, não. De jeito nenhum. Não me considero alcoólatra. Assim, eu diria que não, mas se você for ver assim, ao pé da letra, sim, eu acho que eu seria uma pessoa alcoólatra. Espero que socialmente as pessoas não me vejam como alcoólatra. Você é daquelas pessoas que bebem só ocasionalmente? Que nos questionários marca que o seu consumo de álcool é moderado? Mas esse consumo moderado é aquela cervejinha religiosamente consumida todas as sextas-feiras, sábados, domingos? Eu confesso que até antes da gravação desse episódio, considerava meu consumo moderado. Mas que quando vai dando quinta-feira, já fico doido para encontrar os amigos e, digamos, relaxar. Pois é, Túlio. Essa não é uma realidade só sua não, viu? Muitas pessoas consideram ter um consumo de álcool leve a moderado, tomando uma taça de vinho de vez em quando. Mas será que esse tipo de consumo é seguro? Será que a forma que você, ouvinte, bebe aos finais de semana não é uma forma compulsiva mascarada de só beba aos finais de semana? Para você que nos ouve refletir um pouco, vou deixar aqui alguns dados do Centro de Informações sobre Álcool e Saúde, o CISA, e da Organização Mundial da Saúde, a OMS. De acordo com o CISA, uma dose padrão é de 14 gramas de álcool puro, e um consumo moderado é a ingestão de 2 doses em um único dia. Traduzindo, um consumo moderado de álcool é você beber 2 latinhas de cerveja em um dia, ou uma taça de vinho, ou um copinho de cachaça. Você, quando bebe, só bebe 2 latinhas de cerveja ou só uma taça de vinho? Pois é, para a OMS, o consumo abusivo de álcool ou consumo problemático seria consumir 4 doses em uma ocasião no último mês. Ou seja, se em uma saidinha com os amigos você beber 4 latinhas de cerveja ou 2 taças de vinho, isso é considerado um uso problemático. Mas calma lá, isso quer dizer que o consumo pode causar um maior prejuízo para a sua saúde, e não que você é dependente de álcool. A dependência ou alcoolismo envolve outros fatores que vamos abordar mais para frente. E quando falamos em saúde, Túlio, ela não é o principal motivo de arrependimento do consumo exagerado de bebidas não, viu? De acordo com a pesquisa feita no último panorama do CISA, os motivos de arrependimento estão ligados à reputação, como falar o que não devia, ser sincero demais, perder o celular ou a carteira, ligar para um ex-namorado ou perder um compromisso no outro dia por ressaca. Para os entrevistados, a ressaca física passa rápido, mas a ressaca moral é a que fica. E falando de números, de acordo com a pesquisa do CISA, boa parte dos brasileiros abusam de bebidas alcoólicas, mas não percebem seu padrão de consumo como problemático. Os dados do levantamento mostram que 27% dos brasileiros têm consumo moderado de álcool e 17% abusivo, mas 75% dos abusivos acreditam que são consumidores moderados. O que define uma pessoa como alcoólatra? Como é o tratamento desse vício que parece estar disfarçado no cotidiano e que vira um problema quando começa a afetar as pessoas ao redor? Qual o mal do álcool para nossa saúde e nossa vida em sociedade? Para responder essas e outras perguntas, convidamos Fernanda Nogueira Campos, psicóloga e docente na Universidade Federal de Uberlândia, com experiência em redução de danos para usuários de álcool e outras drogas. Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO. E eu sou a Carolina Bernardes, estagiária de jornalismo da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor.
E Carol, eu tô ansioso pra gente conversar sobre esse tema que afeta bem o nosso dia a dia. Então bora lá? Seja muito bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido, Fernanda. E já para começar, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua atuação. Então, sou Fernanda Nocan, as pessoas me chamam de Nocan, né? Então podem me chamar de Nocan também. Professora da universidade aqui, da FAMED, da Faculdade de Medicina, do Departamento de Saúde Coletiva. Minha formação é psicologia. Eu trabalho especificamente com a área de saúde mental, pensando mais políticas públicas na área tanto, né, dos transtornos mentais graves como no uso abusivo, nocivo de álcool e outras drogas. Redução de danos, por exemplo, é uma temática na qual eu pesquiso muito, e tratamentos alternativos à dependência química. Então, Fernanda, no começo do episódio nós falamos sobre como alguns órgãos, como a OMS, definem o que é consumo moderado e consumo excessivo de álcool. Quais seriam os sinais de que alguém possa estar desenvolvendo um problema mais sério com o álcool, como o vício? Bem, quando a gente fala assim de um problema, né, porque a gente utiliza hoje em dia o termo de uso problemático, porque é exatamente isso que nos importa, né, se está gerando problema ou não. Porque quando a gente fala de uso nocivo, utilizo também esse termo, mas quando a gente fala de uso nocivo, a gente muitas vezes pensa que nocivo vai ter uma avaliação de um profissional de saúde, vai falar está sendo nocivo. E a gente tem uma preocupação muito grande assim, com a avaliação do sujeito mesmo, se isso está sendo nocivo para ele. Então, seria um uso problemático. Então, é menos importante o vício, é dependente ou não. É menos importante isso do que o problema que traz. Porque nós temos dependentes, como a gente está falando de redução de danos, que conseguem fazer um uso não problemático da substância, do álcool, né? Com muito esforço, né? Com muitas orientações, mas consegue fazer um uso não problemático. Então, a questão é que problema, o que está trazendo essa substância para o sujeito e não se ele é dependente ou não. E a gente tava brincando aqui, porque a gente tá gravando esse episódio numa sexta-feira, né? E eu brinquei que eu tava doido pra tomar uma cervejinha. E eu queria saber, então, você já tá falando da diferença que a pessoa ela pode ter uma dependência ali, mas isso talvez não é um uso problemático. Mas como que a gente pode diferenciar um uso ocasional do álcool para um possível vício? A gente tem essa tendência de se preocupar com o vício, né? A questão, assim, não é o vício mesmo. Porque se a gente for falar de vício, hoje a gente pode falar, por exemplo, do vício pelo celular. Que aí a pessoa se torna dependente do celular. Tem gente que não consegue andar na cidade sem um celular. Então, isso é problemático, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Mas se a gente for falar assim, o sujeito é um dependente químico, nós percebemos que quimicamente ele precisa dessa substância. Porque existe a dependência química, sim. Tanto que se uma pessoa retirar, uma pessoa que faz um uso muito, né, exacerbado, bebe muito álcool, é um grande etilista, né? Se ele faz um corte abrupto, ele pode ter uma abstinência perigosa, drástica, dramática, digamos assim, que leva até o óbito. Pode ter uma parada cardíaca decorrente da abstinência. Então, a gente vê aí que tem uma dependência química. Só que essa avaliação da dependência química, a gente vai ver de acordo com a abstinência. Então, assim, aquela pessoa, se você fala pra mim, nossa, Fernanda, hoje é sexta-feira, doido pra chegar às 6 horas pra tomar uma cerveja, agora você já tá tremendo falando disso, né? Agora de manhã eu vou falar, olha, presta atenção. Tá salivando já. Salivando, presta um pouco atenção nesses sinais do seu corpo, como o seu corpo está precisando do álcool. Tem gente que só vai ficar calmo com álcool, só consegue dormir com álcool, aí a gente tem que pensar quais dependências químicas e emocionais e sociais. Tem gente que vai só se socializar com álcool. Mas, mesmo num caso de uma pessoa que bebe todos os dias, que eu acho que é isso que você quer pensar na frequência, uma pessoa pode beber todos os dias e não ter um uso problemático. Eu fiz uma parte do meu doutorado em Portugal. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz, porque nós brasileiros gostamos de beber, né? E eles gostam bastante também. E, assim, inclusive é comum isso que se fala que eles bebem todo dia, porque é comum beber um vinho na hora do almoço ou no jantar, né? Ou até nos dois. Mas é isso, é um copo de vinho. É saudável, né? Não prejudica a saúde do sujeito. E algumas pesquisas até dizem que faz bem, que é benéfico. Então você percebe, isso não seria um uso problemático. Uma latinha ou uma dose por dia não seria um uso problemático. E para o homem, até 3
até 2 por dia, desculpa, 3 se for fim de semana, se for só no fim de semana, não seria um uso problemático. No entanto, a gente passar disso, a gente tem que pensar na estrutura, no organismo, no que isso está gerando, tá bom? E como esse uso problemático pode impactar na questão física e mental de alguém? Pode impactar de diversas formas, né? O álcool, ele pode impactar na saúde de uma forma geral, pressão arterial, processo digestivo, entre outras coisas, né? Do diabetes, a gente está consumindo aí, né, um carboidrato que vai ser quebrado, enfim, a gente tem que pensar no valor nutricional do álcool, que pode ser bem prejudicial. A gente tem aí a questão da hidratação, desidratação, né, porque se for uma cerveja, né, ou se for algo que incha, né, então como que a gente vai fazer para diminuir esse impacto? É sempre isso que você está fazendo agora, tomando uma água, né? Então, assim, tomar água é essencial e se alimentar é essencial. Então, a gente diminui esses impactos cuidando da própria saúde, né? E cuidando enquanto, inclusive, pode estar ingerindo o álcool. Mas, psicologicamente, que eu acho que é o maior impacto, né? Psicologicamente, nós temos aí uma associação muito grande de violência, tanto da pessoa que está ingerindo muito álcool, né? Sofrer a violência ou ser exatamente o executor de um ato, né, de violência, porque está sob efeito da substância, porque ele altera a percepção. E aí você também pode ser aquela pessoa que se encoraja sempre com essa substância que altera a sua percepção. Como é estimuladíssimo e socialmente, porque a gente dá muita risada, no começo relaxa, alegra, né? Não é? Então, assim, é muito estimulado na sociedade como um todo, né? É mundialmente estimulado o consumo dessa substância para aquecer o corpo, para aquecer as relações, para relaxar. Só que a gente faz disso um uso exagerado porque às vezes a vida ela não tá assim tão fácil, tão tranquila, tão fácil de relaxar, tão fácil de rir. E a gente precisa desse empurrãozinho, mas é um empurrãozinho que pode te empurrar ladeira abaixo. E é interessante você falar isso, porque a gente passou por um período agora, para quem é religioso, né, de quaresma, de penitência, e aconteceu 2 vezes, eu não faço penitência, de chamar amigos que estavam fazendo penitência de bebida alcoólica, não estavam bebendo, e eu chamei pra sair, e eles falaram, eu não vou sair porque quando eu não bebo eu fico chato, não consigo socializar. Eu fiquei pensando assim, se você já teve experiência de ficar com um grupo em que tem alguma parte que bebe muito e você não tá bebendo, você vai ver que não é que a gente fica chato quando não bebe. É que quem bebe muito fica insuportável. Exatamente. Fica muito difícil, às vezes, socializar. Porque quando tá todo mundo na mesma, como a gente fala, no mesmo grau, né? Quando tá todo mundo com a mesma forma de pensamento, é mais fácil socializar, né? Então, realmente, isso acontece bastante. Mas eu queria saber de você, enquanto psicóloga e possíveis casos que você já atendeu, quais que são os fatores que podem levar uma pessoa a ter uma dependência do álcool? Nossa, gente, são N fatores. A gente tem sim o fator genético, tá? A predisposição para ter uma ligação neuroquímica, né? Para precisar de certas substâncias por meio de outras substâncias nossas, né? Por meio de outras substâncias. E isso a gente tem geneticamente uma herança. Mas, assim, os fatores sociais eu acho que são os mais importantes, né? E mais impactantes mesmo. A gente vê que entre as pessoas desempregadas, né, existe um aumento, né, de consumo de álcool, porque afinal é algo que vai te trazer um alívio, né, de certas angústias e dores no cotidiano. E esse é um problema social grande no Brasil, o desemprego, e vira uma grande bola de neve, porque aí o sujeito alcoolizado vai ter mais dificuldade, né, de buscar, de se reinserir no mercado. E, ao mesmo tempo, quanto menos ele é reinserido no mercado, na sociedade, né, quanto menos ele se sente bem dentro da própria casa, mais ele pode também consumir o álcool. Outro fator de risco, né, fora a questão, né, então, social, do desemprego, é a pessoa perder as perspectivas históricas, ancestrais. Então, a gente vê um aumento muito grande do consumo de álcool entre os povos indígenas. Principalmente aqueles povos indígenas que tiveram suas aldeias tomadas por manifestações culturais outras, né, outras religiões, em que as culturas deles ficam suprimidas por uma lógica ocidental, uma lógica do branco, né, uma lógica colonial mesmo, né, colonizadora. Então a gente vê esse aumento. Então, entre povos oprimidos de uma forma geral, a gente vê o aumento.
Mas nós temos também o grande outro fator de risco, chama universidade. A gente sabe também que a gente tem uma cultura de tudo tem que ser, a alegria tem que ser regada a álcool, né? Sim. E no meio universitário nós temos aí muitas festas muito regadas a álcool, e como se isso fosse um símbolo de extrema alegria e comunhão. Uhum. Não que não seja, né? A gente vê a festa da cerveja, a festa na Alemanha, tal, e eu lá em Portugal tem uma festa que é a festa das fitas, e o povo passa, assim, que é dos universitários. E eles passam distribuindo chopp para todo mundo. Eu gostava de participar, porque é muito bom, porque a gente ganha muito chopp. Mas é isso. Então, assim, os fatores, tem a questão cultural também do incentivo a esse consumo. E aí é aquilo que você falou, né? Quem não bebe é o chato, né? É. Vira uma válvula de escape também, né? Muito. Eu acho que a gente já comentou um pouco, assim, de como afeta a vida social e profissional, né? Principalmente nessa questão de festas, por exemplo, que o Túlio falou, das amizades. É uma coisa que a gente ouve muito, você comentou da universidade. Geralmente, o que eu tenho ouvido bastante, assim, é que tal festa sem graça, sem bebida alcoólica. Uhum. E aí eu queria saber como afeta também na vida familiar das pessoas esse uso problemático do álcool. Eu acho que tanto pra quem tem um familiar que consome e pra quem é essa pessoa que tem um pouco de dependência, né? Uhum. Bem, afeta bastante na vida familiar. Eu acho que você falou uma coisa importante agora, né? Tudo falou que é uma válvula de escape, né? Eu não estava falando das circunstâncias sociais, químicas e culturais, e não falei das psicológicas. É engraçado que eu sou psicóloga. Mas é porque para mim elas são tão intrínsecas, elas são tão básicas, né? Que elas já estão em todas essas condições, né? Porque não existe uma coisa só, né? Um motivo só pelo qual uma pessoa faz um consumo problemático. Mas o problema não é o álcool, né? O álcool é uma tentativa de solução do problema na grande maioria das vezes. Então a gente tem aquela questão que a gente bebe porque tá triste e bebe porque tá feliz. Exatamente. Né? Bebe por vários N motivos, às vezes, como a gente disse, só pra socializar, ou porque sim, ou porque o outro tá bebendo, às vezes sem motivo nenhum. Ou porque é sexta-feira. E aí, então, pensando nisso, assim, dentro da família, a gente tem muitas vezes a questão de que algum familiar já bebe, e houve um aprendizado, né? Aqui em Minas Gerais é muito comum, né? Que as pessoas, você vai conversar com uma pessoa mais velha, elas começaram a beber com 12 anos. Eu conheço gente que começou a beber com 9 anos. Na adolescência já é comum se começar. Então, a família, muitas das vezes, ela não percebe a corresponsabilização que ela tem em relação ao álcool, né? Então, se o sujeito começou a ter problemas com o álcool, ele começou a ver o álcool como uma saída para suas tristezas, para suas mazelas, para suas dúvidas. Na adolescência, tem época mais cabeluda? Não tem, né? Uma época em que a gente está entrando em contato com a própria sexualidade, com a própria identidade, com exatamente o que da minha família que eu levo, o que eu deixo, o que vai ser meu, o que eu não quero, né? E muitas vezes depois, lá na vida adulta, a gente retoma algumas coisas. Não, isso aqui eu falei que não prestava, mas presta sim. E tá nesse momento, e por isso que fica aquela coisa que parece tão rebelde, né? E aí o álcool, ele vai servir também como uma forma de você conseguir enfrentar esses problemas, enfrentar a própria família, enfrentar você mesmo, enfrentar essa egotripa aí do jovem. Agora a gente pensa, né? Não são só os jovens que bebem na família, né? A gente tem muitos, né, adultos que vão fazer um consumo por conta das suas histórias, das suas tristezas, e nós temos também um aumento do uso problemático depois da aposentadoria, porque o sujeito ele está em casa. O tédio é um grande amigo do álcool. Você está entediado, como você combate o tédio? Vamos ler um livro? Vamos fazer esporte? Não, vamos tomar uma cerveja. Ou uma pinga com uma boa comidinha e tal. Então o ser humano, né, eu sou psicanalista, o ser humano ele está sempre em busca do prazer mesmo. A gente até busca o desprazer, às vezes, né, busca algo prejudicial, mas também com vias de acabar com o desprazer. De acabar com algo. É destrutivo, sim, mas tem um prazer até nessa destruição em alguns casos. Então, assim, o ser humano está em busca de fugir desse grande mal-estar que é ser esse bicho civilizado que nós somos. Civilizado, bem entre aspas. Então, o que acontece? Dentro da família, a gente vai ter problemas como violência, diálogos, né, como embates familiares, e como também, assim, eu atendo muitas pessoas, atendi crianças que eram filhas de pais alcoolistas, né? E também adultos, né? Que foram, né, crianças que assistiram seus pais alcoolistas ali realizarem ações, atos de violência ou atos que os envergonhavam.
isso fica muito marcado pro sujeito. Então assim, eu não tive um pai presente, já escutei muito isso, não tive um pai presente, mas você falou que ele trabalhava em casa, não é? Você falou que a sua mãe que saía mais, que ele ficava mais em casa, mas estava sempre alcoolizado, não tinha diálogo, né? Abusos sexuais também são realizados muitas vezes porque o sujeito perde muito a noção do que está fazendo, né? Você fala assim, quando a gente bebe aparece os nossos desejos. Sim, só que os nossos desejos ou aquelas necessidades, ou aqueles pensamentos impulsivos que a gente, né, numa consciência maior, munido de algum juízo, né, você consegue filtrar, né, se isso é positivo ou negativo, o impacto disso. E às vezes, sob efeito de um álcool, né, de uma forma problemática, abusiva na maioria das vezes, é muito difícil, às vezes, o sujeito entender os limites, né, daquilo que ele pensa, deseja e faz. E é muito comum aí a gente falar da tal amnésia alcoólica, inclusive nesses casos. Não é só o álcool que gera amnésia, é a culpa também. Sim, até no começo do episódio a gente estava olhando uma pesquisa do CISA e que ele fala um pouco, né, ali nas entrevistas, que as pessoas não ficam preocupadas com a ressaca em questão de saúde, sim com a ressaca moral. O medo de ter falado uma coisa que não deve, de ter ligado para um ex, de ter feito uma piada errada. Quem nunca aconteceu isso, né? E que é um problema, porque a gente fica pensando só na parte moralista da coisa, mas não na nossa saúde também, né? Exatamente, a ressaca do quanto mais jovem, menos ressaca, né, gente? A ressaca do dia seguinte, o jovem, depois que ele aprende, ele fala assim, não, é só tomar isso, aquilo, o energético, e vamos que vamos, né? A pessoa mais velha, às vezes, é sem noção, ela esquece que não vai dar, ela pode fazer isso tudo, que não vai dar certo. Então, assim, de fato, a ressaca moral é uma ressaca muito complexa. Como eu falei para vocês, a ressaca, ela é a abstinência, ela é o sintoma de intoxicação e de abstinência, né? Então, assim, quanto maior, mais você pode parar para pensar, nossa, o que meu corpo tá pedindo e o que eu fiz com o meu corpo, né? Porque ele tá pedindo água, porque ele tá desidratado. Muitas vezes a gente sente necessidade de comer mais gordura no dia seguinte, mais açúcar, são coisas realmente que o corpo solicita que seja reposto. E até antes da gente falar de prevenção, quais tipos de tratamento e redução de danos que a gente tem hoje, né? Você que trabalha aí na área. Bem, a gente tem orientações propostas de, assim, você quer parar de beber? Não quer, né? Então o foco não precisa ser a abstinência. Mas a abstinência é um objetivo daquele sujeito, que tem gente que vai procurar falar, eu quero parar de beber. Então é um outro caminho, né? A internação é o último recurso que a gente vai propor e utilizar. Na verdade, para mim, né? Para mim não, né? Eu sou uma ativista da luta antimanicomial, faço parte do Fórum de Saúde Mental de Berlândia e nós somos ativistas, né, da luta antimanicomial, nós somos totalmente contra o manicômio. E uma das formas manicomiais que nós temos atualmente são as famosas aí comunidades terapêuticas, pela forma de tratamento mesmo, tira totalmente a autonomia do sujeito, né? Então, assim, o sujeito, ele é colocado no lugar daquele que tem que aprender a conviver em sociedade de uma forma X, Y, Z. E aí ele vai voltar para a sociedade, os sofrimentos psíquicos dele vão voltar, os problemas sociais dele vão continuar, e ele vai deixar de ser um sujeito para ser mais um produto social. Então, nós somos contra, totalmente, absolutamente, eu não tenho medo e gostaria que não fosse cortado, sou absolutamente contra esse tipo de tratamento. Fernanda, mas tem comunidades que são legais, eu tenho certeza que tem. Tenho certeza que tem, mas infelizmente, por conta do histórico da grande maioria, a gente não pode apoiar e é subvencionado pelo Ministério, pela Saúde, mas a gente não pode apoiar uma prática que lembra o manicômio, né? O isolamento social não é uma saída. Mas existe a internação curta em hospital geral, que é previsto pela lei. As internações para desintoxicação, para o sujeito ficar um tempinho, né? Ela pode acontecer, né, no hospital geral, e nós temos a hospitalidade noturna no caso do sujeito não tá bem, tá na rua passando mal, ele precisa, né? Tá sob efeito do álcool, o álcool gerou, né, um estado talvez delirante, né, alucinatório. Ele vai ter, dependendo se for algo clínico, físico, ele tem a UAI, para ele ter uma breve internação e desintoxicação, e ele vai ter também a hospitalidade noturna no CAPS, para ele ser acolhido também e cuidado. Mas se precisar de um acolhimento maior, ele pode ir para o hospital. Agora, o que a gente tem nas UBS? A gente pode fazer grupos, porque é necessária uma escuta desse sujeito com orientações, por exemplo, de redução de danos. O que dá para você diminuir? Então, a gente já fez assim, tinha gente falando, não consigo de jeito nenhum não tomar 2 litrão na hora do almoço e mais 2 na janta. Isso estava prejudicando a saúde do sujeito e o trabalho do sujeito. Então, a gente pactuou assim, que tal
tomar 1 litrão só, você tenta? Eu vou tentar. Aí você presta atenção no seguinte, se sua vida melhora. O que melhora se você tomar 1 litrão? Né? E era uma pessoa que estava se alimentando bem, estava tudo bacana, mas essa bebida estava atrapalhando a saúde mesmo física, né? E essa pessoa conseguiu fazer essa alteração. Mas o impacto foi tão positivo para ele que ficou animado e depois até tirou do almoço. Falou assim, então isso aqui que tá me dando sono, isso aqui que tá me dando... Entende? Então, assim, é muito interessante quando a gente tem autonomia sobre o nosso próprio cuidado. Sim. Só acrescentando o que você estava comentando aí, na temporada passada, né, o nosso episódio 81 é justamente sobre a luta antimanicomial. Então fica aí o convite, depois que vocês ouvintes escutarem o episódio de hoje, volta na temporada passada, o episódio 81, vai falar um pouquinho sobre o que a Fernanda estava falando aqui pra gente. E puxando pro gancho também das relações pessoais, como que as pessoas que estão mais próximas ali, os amigos, a família, podem ajudar uma outra pessoa que tá combatendo esse uso problemático do álcool? Porque não é fácil, né, Fernanda? A gente tem uma pessoa ali na família que é dependente de álcool, que tem um uso problemático do álcool. Como é que a gente pode ajudar ela e nos ajudar também ao mesmo tempo, né? Vocês falaram aquela hora que o familiar, ele fica impactado, eu falei pra vocês, né? Mas vocês falaram, a própria pessoa também fica impactada de estar convivendo família. Tem muita gente que se envergonha muito, Sim. né? Do uso que faz, problemático que faz e tal. E então ele precisa ser acolhido por essa família. O que a gente vê, né, em casos de transtornos mentais de uso de drogas e uso de álcool é a mesma coisa, né? Quando você tem uma rede familiar forte, que não julga, que não é moralista, não quer dizer, gente, que tem que aceitar tudo. E tem que falar, nossa, que bom apanhar, nossa, como estamos felizes de você. Não é isso, mas que vai fazer um combinado, falar, isso aqui é uma família e o que a gente vai fazer para melhorar isso aqui? Porque sempre quem adoece na família, ele é um sintoma de algo da relação familiar. O sujeito é um sintoma da relação familiar. Mas a escolha foi só dele. Tá, mas o que ele está sofrendo? O que ele está passando? Então esse acolhimento, esse espaço já faz com que o sujeito perceba que ele não está sozinho, que existe ali um sistema do qual ele faz parte. E aí pode ser que hajam combinados. Esse combinado pode ser, inclusive, de uma ruptura. De, olha, não dá pra gente morar junto, olha, tal, porque às vezes o sujeito ele não quer, realmente não está preparado naquele momento para mudar o uso dele, a relação dele com a droga, que é o álcool é uma droga, viu, gente? Quando falar droga é para todas. Mas, assim, a primeira coisa é entender que relação é essa do sujeito, no lugar de qual necessidade essa substância está entrando. E acolher, escutar, lembrar que isso é histórico. Muitas famílias vão julgar um alcoolista dentro de casa, mas todo mundo bebe, ou começou todo mundo junto, ou sempre foi incentivado, mas na hora que um apresenta um quadro mais problemático, aí ele é extremamente julgado e o moralismo todo vem à tona, né? Mas o acolhimento não. Então, dentro de casa também é necessário acolhimento. Pra gente já encerrando, então, você já começou a falar um pouquinho sobre, mas quais que são os recursos que a gente tem hoje para auxiliar essas pessoas que têm problemas com álcool, né? Então, eu tô percebendo que eu tenho um tipo de uso problemático, um tipo de dependência. A quem procurar? Onde eu vou primeiro? Bem, primeiro você percebe que você está com uso problemático, uma dependência, e que isso é uma questão de saúde, né? Então a gente procura um serviço de saúde. Que lugar que você vai primeiro? Você pode ir numa unidade básica de saúde, né? Onde você é atendido. Todo profissional de saúde, ele é orientado a fazer os testes, né? Os testes de dependência para entender como que está a sua relação, que nível de dependência e de necessidade que você está estabelecendo neste momento, né? Testes que são feitos simples, são feitos na hora do atendimento, os médicos, eles são treinados, né? Enfermeiros e psicólogos também treinados aí, orientados, capacitados para realizar esse teste. Mas mesmo aqueles que não realizam, a escuta já, o sujeito chegar para você e falar, eu acho que eu estou bebendo muito, às vezes a gente percebe, a gente pergunta assim, tá descontando no álcool, né? Você pode realizar um acolhimento. Sendo dado esse acolhimento, vai ser pactuado ali com o sujeito o que ele quer, onde ele quer chegar, se ele quer parar ou se ele quer diminuir, se ele quer cuidar. Então você pode orientar essa pessoa aqui a fazer exercício físico, se alimentar melhor, a cuidar dela mesma. E a cuidar dela mesma, pensando que o álcool estava entrando num lugar de descuido, num lugar de dor, num processo que parece alegre, mas tem aquela fuga do desprazer, né? Só que uma fuga autodestrutiva, né? E a ajudar esse sujeito a perceber esses pontos. Não é só ruim. Gente, se fosse só ruim, a gente, né? Ninguém, você não falava da sexta-feira que sextou, né?
Então, o lugar é a UBS mais próximo, ou para quem é da rede privada, o seu médico. E é incrível, as pessoas têm vergonha de falar pro profissional que bebe. Então, quando o profissional fala assim, a gente até brincou aqui antes de começar, né? Você bebe com frequência, tal. Aí a pessoa fala assim, às vezes, né? Não, eu bebo mesmo. E aí eles colocam lá, recreativo. Uso recreativo. Eu falo, gente, eu já falei assim, não, eu gosto de beber. Eu sou uso recreativo. Ocasionalmente, sim, como moderada, aos finais de semana. E às vezes as pessoas não bebem. E isso, assim, gente, vai no mercado municipal, né, que a gente tem alguns bares, terça, quarta, quinta, sexta, as pessoas não bebem necessariamente só no fim de semana, as pessoas não bebem pouco, né? Então, assim, a gente percebe que existe um envergonhamento, um avexamento aí, e não precisa ser um problema. A pessoa pode estar bebendo mais do que um dia, não precisa ser um problema. Mas se é um problema, por que não pode ser dito disso? Sim. Porque se alguém pergunta assim, você come doce? Todo dia. Nossa, mas então você pode estar desenvolvendo algum problema, você pode estar com uma glicemia alta. Então vamos fazer o exame. Exatamente. Por que não pode falar isso do álcool? Sendo que também é um problema que pode ter uma glicemia alta, pode ter vários... Qual é o problema? Que tabu é esse? É isso então, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, porque boa parte das pessoas bebem bebida alcoólica ou estão com pessoas que consomem bebida alcoólica. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente se você também acha que consome bebida alcoólica só ocasionalmente e o que você achou desse episódio. A gente lê tudo. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @ao pé do ouvido, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Carolina Bernardes, estagiária de jornalismo da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, e pelo Túlio Daniel, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da UFO. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Túlio, que sou editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.